Olá, poderosas mães de atletas, nós estamos de volta hoje para falar de um tema muito interessante e lembrando, hoje eu não posso, tem jogo do meu filho! Oh, e hoje o assunto é aquele que dói no coração das mães, que é as dispensas no final do ano, né, que acontecem em vários esportes. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso, né, mães? Aqui algumas têm algumas experiências, outras não, mas a gente convive com muita gente que já passou por isso. Então, acho que a gente pode conversar e dar nosso pitaco, né? Sim. E falar que não é o fim. Saiu, né? De repente, você pode estar precisando escutar isso nesse momento que seu filho está passando por isso, e de repente é a primeira vez. Então, assim, que a gente possa trazer um pouquinho de conforto. Super conforto pro seu coração, chega agora o final do ano, né? Os clubes começam a fazer as escolhas deles que nem sempre agradam a família, agradam os nossos atletas, né? Eles muitas vezes entram na época de cortes, né? De dispensa. E alguns clubes são mais delicados, são mais amorosos e humanos em dispensa, outros não, né? A gente conhece clubes que a gente, né, não tem nem acesso ao técnico em si que dispensou. Vem um auxiliar, um treinador, uma mensagem de WhatsApp, né? E a gente está aqui para falar para vocês como a gente já se comportou com isso. Como que a gente sofreu, como que a gente lidou, como que a gente lida, porque todo ano, né, aquela coisa, se você vê que seu filho já não jogou muito no decorrer desse ano, não entrou em todos os jogos, ou não foi convocado para jogar, porque às vezes o time que ele tá, tem mais de um time, tem 2, 3, 4 times, e aí ele não foi convocado todas as vezes, chega ali final de novembro, comecinho de dezembro, o coração já começa a apertar, porque começam as dispensas, assim. E falando sobre dispensa, eu queria que a Vivi contasse a primeira história dela, lá com 7 anos, do Dudu, que a gente começou a sofrer cedo, né, Vivi, eu e você? O esporte, né, traz isso, a gente fala tudo muito precoce, né, mas esse episódio é para isso também, né, para falar para vocês que pode acontecer, nenhuma de nós está isenta, né, mas que, gente, não é o fim. A gente sabe que a gente vive aquele luto porque é uma dor mesmo, e falando do que você me perguntou na época do Dudu, né, hoje a gente fala quando a gente trabalha com esporte, ou que quando eles estão no esporte, não tem tanta questão do torcer, né? Mas ele é palmeirense de coração, né? Até Deus sabe onde vai encaminhar ele. E aí, vontade da mãe dele, a mãe não. A mãe não tem todo desviado, mas enfim. E aí, assim, muito novinho, como ele começou muito cedo com futebol e tal, e começou o Palmeiras formando o sub-7, eu acho que na época ele tinha 6 para 7, o primeiro sub-7. Então, faz as inscrições e tal, mandaram o link pra gente, pá, fizemos a inscrição, começou a fazer teste no Palmeiras, assim, super novinho. E assim, aquela emoção, imagina, ele é louco por futebol e tá fazendo o teste, então era lá no Allianz, imagina, olha, você entrava lá, ficava lá esperando, ele subia, né, e aquela galera, então cada final do treino eles viam, aí separavam a galerinha que continuava a volta no próximo e a galerinha que era de ser dispensado. E assim, ele ficou quase 5 meses, então na cabeça dele, confesso que na nossa também, tava que meio que caminhado. Que 5 meses iria ficar. Porque tinham passado por algumas etapas já, né? Até que veio o dia que a Fernanda separou a gente pro grupinho que não ia fazer mais parte. E assim, foi muito difícil. E confesso que ali, para mim, foi um momento que eu não sabia lidar com a situação, porque, né, era um choro que é para ser uma dor física. Ele chorava assim, mas por quê? Ai, mãe, acabou, não acredito, o que que eu fiz? E eu olhava aquilo e a minha situação, calma, ele tudo bem. Medo que ele tinha dado o máximo dele, não tinha sido. Não tinha, e você vê uma criança ter que lidar com esse sentimento de frustração tão cedo, foi uma coisa assim, que eu depois, com o tempo, né, no primeiro, segundo dia, ele ficou muito mal, e eu, filho, tá tudo bem, mas eu também chorando, né, e eu falei assim, sentei com ele e falei, olha, você não precisa mais passar por isso. Foi um momento que pra mim ali, eu partei a tecla assim, deu, porque eu não achei que eu não tinha mais, né, mas aí, ele que mostrou pra mim que não, sabe assim, mãe, eu sei que foi difícil, tal. Filho, você deu o seu melhor, Tei. Você se sente assim, você
é isso que você quer para sua vida? Porque a gente não tem como evitar passar alguns sentimentos. Você vai ter que aprender a lidar com esses sentimentos. Não foi fácil, você deu o seu melhor. E a gente sabe que tem outras oportunidades. Você quer parar por aqui? Quer tocar violão? Não, eu quero futebol. Aí foi quando eu falei, então, se é isso que você quer, então vamos, né, sentar, gente, conversar, se ressignificar e pensar em outras possibilidades. E, assim, foi o que aconteceu depois de uns 3, 4 dias dele, assim, desse luto, confesso que do pai também, meio que, né, porque aí o problema é que eles querem o porquê, né? Ele nem tanto, porque ele deu o melhor, a gente nem assistia treino, que eu acho que é o certo, mas o pai, sabe, assim, mas será que não tava? Será que não tava levando na brincadeira? Gente, lógico que ele tava levando também, porque ele tinha 7 anos. É que eu procuro a gente pensar que, assim, né? O que as crianças, vulgo normais, assim, que não são atletas, que não vislumbram nada, com 7 anos que não fazem nenhum esporte mais sério, assim, o que as crianças de 7 anos estão fazendo? Brincando. Elas estão iniciando. Então, se eu acerto a bola, eu acertei. Se eu erro a bola, eu errei. E é um negócio que é muito natural. E quando a gente vai para esse lado, né? O Davi fez a mesma... do Dudu, ele não foi dispensado. Ele ficou até o final do ano. Ficou em janeiro também. E aí... Mas você fica e fala assim, cara, tem um menino de 7 anos... que tá aqui para jogar no Sub-8, porque o Sub-7 ainda não existia, ia jogar de federação em si. E é um negócio que era maluco, porque ele ia pro Palmeiras de terça, aí ele ia de quinta. Aí ele ia de terça, ele ia de quinta. A gente sai da Zona Leste e vai lá pro Zona Leste, né? Pra ele treinar e pra ele dar o melhor dele. E a gente fica assim, o que eles ficam olhando no nosso filho, né? Porque pra gente eles são perfeitos, né? Eles jogam bem, E como que um técnico consegue ver defeito numa criança de 7 anos? É meio... Mas eu acho que, assim, é uma coisa que eu vejo. Separando, né, gente? Eu não sei os outros... A gente tá falando sobre futebol, mas eu acredito que tem essa questão de peneira, dispensa. A gente tá falando, assim, de 2 tipos de dispensas. Tem a dispensa que o menino é chamado pelo clube e aí ele fica lá um tempinho, né? Às vezes 1 mês, 2 meses, eles avaliando e depois eles dispensam. E tem aquele menino que já tá jogando e chega no final do ano, eles fazem um corte em vários meninos. Esse ano já aconteceu em vários clubes e dispensa por vários fatores. O que eu acho ruim, que eu acho nesse caso, que eu vejo, eu acho que o clube teria que chamar o pai e falar, olha... Ele foi dispensado por isso, por aquilo. Até pra gente, até 7 anos eu acho mais complicado. Porque não tem muito parâmetro. E até pra eles analisarem também. Mas eu acho assim, a partir do menino que você tá lá no eu já tive pais que tiveram esse problema. O menino, olha, eu tô dispensando ele porque ele não atendeu o que eu esperava. Tá, mas peraí. O que vocês esperavam? Porque eu preciso trabalhar no meu filho isso. Exatamente, quais são os pontos? E muitos clubes não passam isso. Acho que 90% iria. Mas eu acho que tinha que ser obrigatório. Tipo, olha, tá, eu acho que o seu filho tem... O problema dele é que ele é muito lento. Precisa ficar mais intensidade no jogo, né? Se o clube não for capaz de trabalhar isso no meu filho, melhorar isso no meu filho... Ele vai ter outro clube e vai sofrer a mesma... Exatamente. Eu nem saber o que é para eu poder... E é meio que eles na cabeça dos clubes, eu acho que é tipo assim, não faz mais parte, não te devo satisfação, obrigado até aqui. Só que imagina pra gente como mãe, você ter o seu filho ali, né, por 1 ano, 2 anos, às vezes, 3. Quando sair esse podcast, a gente vai começar a fazer @Palmeiras, @São Paulo, Escuta a gente. Escuta a gente bem na nossa, que a nossa vocês passam de ano. Porque às vezes vocês perdem, de verdade, assim, não puxando sardinha pra ninguém, assim. Quantos atletas... Bom, deem uma gulgada aí, né? E olhem a história do Cafu. Quantas vezes ele foi dispensado de times importantíssimos, porque ou ele era fraco, ou ele era miúdo, ou ele não tinha arranque, ou ele não tinha... Cara, e se ele tivesse desistido? E se a mãe dele não tivesse insistido com ele? E se ele não tivesse uma família apoiando? A gente não ia ter o tetra ou penta? Acho que é um dos dois. Ou os dois, não lembro. Mas assim, o que eu tô falando é isso. Então, acho que os clubes precisam aprender a trabalhar as joias que tem, né? E aí, é claro, ele pode decidir se ele quer ou ele não quer continuar, mas eu acho que esse feedback falta e ele é extremamente importante, porque onde quer que seu filho vá, ele vai levar as características de que ele jogou esse ano. E se a gente não sabe onde ele pecou esse ano que vem ele vai fazer os mesmos vezes. Ninguém melhor do que quem ficou com ele durante o ano inteiro para falar onde que ele tá errando, não é verdade, gente? Que precisa melhorar, né?
E assim, não custa nada, né, pro clube só passar as informações que tem interna. E aí tem dois aspectos, né? Os mais novos que estão aí na iniciação, que acho que é onde tem o fervo, né? Onde as mães acho que sofrem muito o tempo inteiro com isso. Elas e ele e as crianças não estão preparadas e não entendem, na verdade, no que o filho tá errando, no que o filho erra e o clube não passa. E os mais velhos, né, o clube ele não dá satisfação nenhuma e a gente fica sempre... Mas o que aconteceu? Eu sei que o Palmeiras esse ano já deu já tirou, os cortes já dele. teve. E entre eles tem meninos que eu conheço que estão no Palmeiras desde os 7 anos. E agora estão com 13. Então, assim, cara, o moleque serviu dos 7 aos 13. E agora com 13 eu não te sirvo. O que eu perdi? Por que deixou de ser útil pra mim? Foi o quê? Não cresceu? Não teve. E aí você fala de time grande, né? Acompanhamento médico, nutricional, psicólogo. Nós não estamos falando de todos, certo? Falando assim, eu sei que funciona, mas eu sei que várias pessoas costumam... Que isso acontece muito, né? E isso que você falou do Cafu, uma coisa também que as mães têm que entender, que assim, na verdade, você não vê menino que assim, os que são profissionais, eu acho que se você for perguntar, 99,9% foram dispensados. Passaram por alguma dispensa. O Kaká não foi dispensado, mas ele não jogava no São Paulo. Então, e tem muitos que a gente comenta. Era o 10 não chega no profissional e o 17 que a gente comenta, né? Da questão do que sentava no banco para aquele, chega, né? Atinge o nível profissional e o outro não. Mas eu penso também pensando pro lado do clube, né? Eu não sei, eu acho que eles têm essa questão de que, deu até aqui, a partir de agora vem jogador do Nordeste, vem jogador de não sei o quê, brigada dos 7 aos 15. Então, assim, por isso que a gente fala que quem tá no esporte, gente, é muita resiliência. Tem que querer muito, né? Óbvio, a gente sabe todos os benefícios que traz. E também nessa questão, né? Porque falando por mim, a gente acha que é o filho, sofre, né? Mães, vai passar. Eles vão, né, se reerguer. Você vai ter um universo depois de possibilidades para eles, de clubes. E sim, geralmente, eu acho que vem pro bem depois, né? Depois, quando você para e pensa, fala, nossa, eu acho que realmente ali não era para ser. Então, realmente, de repente, no outro clube, ele vai... Talvez os pontos que o clube não passou pra gente, às vezes o clube não passou alguns pontos que eles precisam melhorar. E nesse outro clube, eles mesmos conseguem, que às vezes eles identificam o que faltou um pouco. E às vezes, né, viu, o que acontece? Às vezes, por exemplo, você está num clube, um clube grande. É muito difícil você falar assim, eu vou sair daquele grupo porque meu filho não está sendo aproveitado, eu acho que ele não está evoluindo. É muito difícil falar isso. De um grande. Às vezes, um corte é a oportunidade que você tem de colocar o seu filho em outro clube, que de repente não você já tenha tanto destaque, mas que ele jogue. E eu acho também que nessa questão tem meninos que tá, às vezes, dos 7, mas você tem sinais, assim, sabe? De repente você tá num Palmeiras, mas o ano todo você foi em jogos, terceiro, quarto time. você teve competições importantes. Então, assim, é questão de, que nem eu falo, cada família, né? Cada questão, cada história é uma história. Tem famílias que, assim, você viu que o clube grande. Entendeu? Sempre... Principalmente nunca é do nada. Às vezes acontece indisciplina, os clubes não gostam de disciplina, mas tem um porquê. Aí, nesse caso, geralmente eles falam, né? Mas, assim, de repente, você, pai, mãe, que tá sentindo que tá perdendo espaço. Tem pessoas ou famílias que preferem, não, pelo menos tá vivendo um ambiente ali do time grande. O treino do time grande, de repente, é melhor do que um treino, né? Então, por só dele estar ali, de repente, ele não vai ser aproveitado, mas tá pegando a bagagem de estar... E a gente conhece tudo isso. A gente conhece meninos que estão há muito tempo e não jogam, mas são apostas do time. E o time fala isso, o pai pra mãe, olha, ele tá... Ele avisa, né? Isso aí é diferente. Também quando fazem. Como também a gente conhece pai e mãe, que chegou uma hora que falou, não, eu quero que meu filho, pra mim, tá... foi o que mais ou menos o que eu fiz. Não foi? Foi. Porque assim, você tem esse caso também. Agora, quanto ao caso de ir fazer peneira e ser dispensado, peneira não, né? Quando eles chamam pra avaliação, eu acho que é uma coisa assim... O Luiz, a primeira vez que ele foi, o Luiz nunca foi dispensado assim, de final de ano, porque ele nunca, não aconteceu isso com ele, mas esse negócio de chamar para avaliação e dispensar foram 2 vezes. E no mesmo clube, inclusive. Na primeira foi mais difícil. Na segunda, o que eu falei para ele? Ele ficou um bom tempo. Eu falei para ele, olha,
se você foi, voltou, é porque você tem qualidade. Porque senão eles tinham te dispensado logo de cara. Acontece, um treino já é para voltar. Porém, tem alguma coisa aí que a gente precisa ajustar, menorar. Só que assim, também eles não falaram o motivo. Então também a gente que também entra a parte de fisiologia, né? Às vezes ele é bom, mas é magrinho, então ele fala assim, de repente, pro próximo ano vai ficar show, é complicado. Mas aí você também mostrar isso pro menino, entendeu? Porque assim, pra ele, aí quando eu cheguei, pra mim também, assim, foi mais fácil, assim, eu ter essa noção de chegar pro meu filho e falar, filho, se você ficou lá 1 mês, 2 meses, e eles não te dispensaram de cara, que às vezes o cara até gosta, mas às vezes não é nem só um que resolve se o menino vai ficar no clube. Às vezes são trechos e tem que ser unanimidade, por exemplo. Isso. Então, assim, você apoiar o seu filho e falar, olha, não foi dessa vez, mas você chegou longe, então vamos continuar trabalhando. Eu sei que é difícil, porque a gente como mãe, mas a gente tem que se fortalecer, porque o menino vai estar naquela, lógico, aquele negócio que foi rejeitado, né? O que será que aconteceu? Aquele sentimento que ele vai ter essa frustração, vai seguir. Ele vai ter o sentimento dele de adolescente, de criança, que é outra coisa que também muda o tipo de sentimento que se tem quando você está na iniciação e quando você está na base. Na base, os meninos estão cheios de hormônios, e aí até o equilíbrio é diferente. Então, assim, o menino, né, andava, acabou, não sei o que, chega na base, começa com o hormônio ali, dá uns tropeção que você não sabe de onde como se machucam à toa. Então, assim, tem os sentimentos, aí tem os hormônios, e eles se culpam e falam, eu devia ter feito isso. Eu vejo pelo Davi, né? Ele fala assim, esse gol que eu tomei, eu devia ter me antecipado, ou eu devia ter esperado mais, eu tomei a decisão antes da hora. Tem tudo isso que ele já se culpa. E aí, a nossa culpa, né? O que será que eu fiz de errado com ele? Né? O que faltou que eu não percebi, que eu achei que ele estava indo muito bem e que era o máximo e que agora não foi o suficiente, né? A gente se culpa por ser mulher, a gente se culpa por trabalhar fora, a gente se culpa porque é mãe, se culpa porque é mãe de atleta. Então, assim, será que foi porque aquele dia ele não foi no treino porque ele tinha médico? Sabe assim? Será que teve... Será que Sim, mãe tem. Sim, é verdade. Pai também, Será que aquele dia que ele não estava bem naquela matéria e ele precisava faltar para estudar para aquela prova, o treinador não gostou e eles têm uma caixinha cheia de arquivo que ele... Vocês nunca pensaram nisso? Porque toda vez que eu vejo assim, nossa, o Davi tem treino, como é que eu vou fazer para ele ir para esse treino? E eles têm isso, não? Eles saltam. Vai ficar tudo daquilo, isso. Avisa porque eu vou ficar de gancho, avisa porque senão eu não vou jogar. E aí você tem, né, eles, uma pastinha, né, uma pasta preta lá que eles vão falando, dia tal, faltou, portanto. Então, assim, a gente se culpa por tudo isso, e a gente tem que começar a tomar cuidado também, né, porque tem coisas que acontecem independente. E eles perceberem também, né, eles ficam chateados também quando vê a gente nessa situação de estar se culpando e tal, porque a gente passa isso pra ele. Então, e a mais até na adolescente, desde os pixies até o adolescente, eles são muito reflexos do que a gente sente. Se a gente conseguir administrar isso e ver isso como uma nova oportunidade, um novo começo, não foi. Se a gente vê isso como, errei, eu fiz o suficiente. Se a gente já mostrar primeiro, eu acho que o primeiro, não apontar eles, né, porque você, às vezes, acaba passando os pais, até algumas mães, foi por causa disso, tá? Falei aquilo, você não esforçou, então você ficou muito no celular, nossa, eu falo muito isso aí, isso é verdade, viu? Isso aí não é mentira, isso aí eu muito no seu celular nesse começo. A gente sabe, né, a gente já provou aqui que existem estudos que veem que o atleta que fica no celular antes do treino rende menos do que um atleta que não ficou no celular antes do treino. Isso é provado cientificamente. Então, desliguem essa merda. É isso aí. Mas eu acho que, assim, além disso, o que eu acho? O pós. Daí depois você foi dispensado. E aí vem o próximo ano. O que você vai fazer? Eu vou falar uma coisa que eu vejo muito. Eu vou tirar férias. Não. Não, férias, uma semana eu passo. É isso aí. É viúva de time grande. Aquela mãe que fica o resto da vida, tudo que você fala, mas meu filho jogou em tal lugar, meu filho jogou em tal lugar. Gente, lá era assim.
Cuidado com essa comparação. Cuidado com isso. Não, e cuidado assim, também, senão o menino também vai ficar o tempo inteiro, e assim, e às vezes não é passo para trás, às vezes assim, você saiu de um clube grande, mas de repente você precisa estar no outro clube que tá... Era aquilo que faltava, entendeu? né? Mas aí tem aquela coisa que é chata, porque aí chega no meio das outras, mas meu filho não jogou não sei aonde. Lá tinha, assim, lá tinha fruta. Não, eu acho que tem que mas falar gente mesmo, que assim, que enfatiza batem nessa tanto. tecla o tempo inteiro. parece uva de time grande. Imagina o menino ouvindo isso, tipo assim, na cabeça dele. Pô, minha mãe tá o tempo, tipo assim, ele já tá mal porque, né, automaticamente, mas a mãe tá ali reforçando um sentimento que leva ele, porque o vestiário lá era melhor, porque lá tinha uma fruta, e aí ele, putz, né, que merda, que eu tô fazendo com a minha vida, traje, e não é isso, exatamente, gente, então tem que tomar cuidado, porque assim, eu acho que o nosso principal, o nosso foco aqui no episódio é isso, primeiro é vocês entenderem, viver o luto ali de que, mas ó, virou a chave, agora é outra oportunidade e vamos abraçar essa oportunidade porque a vida é feita de oportunidades. Sim. Então vai depender de como você vai lidar com esse sentimento e ressurgir, entendeu? Então, o principal é você pensar que, independente do tempo que ele ficou, se foi no grande, se foi no pequeno, foi o quê? Aprendizado. Se jogou pouco, jogou muito, o tempo de treino que você teve, a competição, de repente as medalhas. Então, assim, tenta focar no que teve, dos pontos positivos, né, do tempo que você ficou nesse clube, e a partir de agora, com essa bagagem, a gente vai embarcar numa outra... Construir outra história. outra história. A gente tem que realmente entender que mesmo dentro do mesmo clube, se você continua no mesmo clube e você não passou no corte, não passou pelo corte, não teve nenhuma dispensa, cada ano dentro do clube é um ano diferente, porque muda técnico, muda a estrutura deles óssea muda também, então as responsabilidades deles mudam, então a gente precisa aprender a lidar com o momento que ele vive hoje. Então assim, hoje os nossos estão indo para o sub-14, a responsabilidade é um pouco diferente. O que eles devem fazer é um pouco diferente. Então, questão de alimentação é diferente, de sono é diferente, celular é diferente. E eles precisam começar a entender isso, porque o clube também vê. O clube vê o menino que está lá no banco na hora que está tendo jogo e está conversando ou está prestando atenção no jogo. O clube presta atenção. E às vezes o problema não é só o clube, às vezes o problema é a família mesmo, né? Que acha que o menino tem que entrar a todo custo e briga com o técnico e briga com... E a culpa é de todo mundo. Eu nunca dominei, não é? Porque o empresário... Eu ter ficar desfazendo do outro menino, falar, meu filho é melhor que aquele lá, e ele não tá no banco, assim, jamais, eu acho que uma coisa assim que a gente tem que colocar assim, que eu acho que todos os clubes não aceitam, eu acho que é muito mal visto, os pais que falam dos outros meninos, né? Sem dúvida. Que assim, você pode falar do seu, do outro, quem tem que entender se ele é bom, se ele não é o TEL, né? E tem toda uma equipe para poder escolher quem tá jogando ali, né? Então, assim, eu acho que é questionar o trabalho do outro, além de ser feio, e você ensina o seu filho crescendo com isso. Porque, de repente, o seu filho tá com alguma deficiência, e a culpa não, fulano tá jogando porque é o empresário, mas você tá jogando porque não sei o quê. Então, não, calma, foca em você, faz o seu melhor, vamos ver as suas deficiências, se tem ou não, e aí a escolha é do técnico, e aí independente, não questione, né, dá o seu melhor. Mesmo porque assim, vai ter um ano que o técnico vai amar seu filho. Exatamente. Vai mudar o técnico, tem outra forma de ver, e não vai gostar tanto do seu filho. E você tem que aceitar isso também, você não pode querer que todo técnico tenha a mesma visão, e acho que seu filho é excelente, entendeu? Então, vai ser doído? Vai, você vai ficar com raiva. Você pode xingar o técnico? Pode, mas não internamente, não na frente do seu filho, senão você vai colocar nele essa ideia de nunca é culpa dele. Também é sempre o técnico, é o outro que tem, vai ser sempre isso aqui. Então, você quer xingar, você quer reclamar, você não gosta, faz isso internamente. E eu acho também que isso que você tá falando, Carla, naquilo que às vezes os meninos acabam se acomodando. Eu falo porque às vezes eu falo isso pro Dudu. Você tá indo, né, tá sendo convocado todo jogo, tá... Então, assim, você... Tô nada. Inconscientemente, ele... Mas não, eu já sou o tipo de mãe mais raiz nesse sentido, porque eu falo, meu filho, você tem que ralar lá, porque você tá achando esse ano, né? Não, então eu acho que é importante sempre ter alguém ali, uma sombra, ou ele que seja a sombra de alguém para ele conquistar o espaço, ou que tem alguém na sombra dele, para querer entender que se ele não porque fica nessa zona de... Que o marido fala que
por exemplo, o Davi, né? Sempre tem que ter alguém que o incomode profissionalmente. Eu digo assim, dele falar assim, olha, nossa, aquele ali fez uma ponte, né? Boa, talvez se alguém vê, melhor que a minha. Aquele chute dele ali passa mais no meio de campo do que o meu. Então, o que eu posso fazer? Né? Porque às vezes tem isso também. Quando o técnico e o clube vai cortar, eles têm quantos meninos? 30? 40? E aí eles vão fazendo um funil do o que esse me trouxe, o que esse me trouxe, o que esse... E aí, dentro do funil, também deve ser difícil para eles fazerem as escolhas de quem dispensar. Com certeza. Na cabeça deles é o quê? Se você fala... Aí a gente fala de novo dos times maiores, assim, né, cara? O Dudu, quando saiu do Palmeiras, era o time do coração dele. Eu estou destruindo o sonho de uma criança que queria ser jogador não, o serviço é aqui, né? Esse é o sonho da criança, é o financeiro dele. Pensa quanto que o pessoal não ficou falando do Hendrick porque o São Paulo dispensou ele quando ele foi vendido. Imagina. Olha, só que como que você vai falar para uma criança? Tipo, é muito... Não, aquele lá vai... tipo o jogo do 7 anos. Que a gente estava falando do perfil, porque assim, eles querem ganhar. Às vezes o seu filho não tá pronto para esse ano, mas eles querem um que tá pronto esse ano e não vai querer esperar para que ele... Então, lá na fria, a gente sabe que, querendo ou não, a gente vai... Como eu posso usar? A gente vai ser safada, que se o time chamar, você vai, porque o time grande, dependendo, tipo assim, você me rejeitou, aí chega lá na hora do vamos ver, você for convidado, você vai. Não tem como você secar, papalacá, não vou voltar, não volto. Por isso que é importante também os pais sair as portas abertas, né? Sim, ninguém sabe, e né? tem outra coisa também, acho que você mandou, né, uma reportagem pra gente, de uma entrevista que o Wagner fez, que também tem isso também, né? O clube, hoje em dia, os clubes brasileiros todos precisam vender. Então, você coloca para jogar alguém que talvez tenha 10% mais maturado, que é 10% mais maturado que seu filho. São 10% ali, ó, mas que esses 10% nesse menino, se ele for vendido, dá 1 ano de despesa do clube paga. E aí é onde o seu filho ele entra naquele corte, porque o outro tem mais visibilidade financeira, então, no dia de hoje. E aí isso para o mercado do futebol hoje brasileiro é horrível, porque muitos vão embora antes de maturar, muitos vão embora e vão estrelar lá em outros lugares, e aí a nossa seleção... Surgem lá que você fala, jogou aí a nossa seleção fica do jeito que tá. Eles já estão comprando os meninos na expectativa de que eles não esperam mais o menino. E eu acho que eles querem também meio que deixarem, nem ensinar, mas no formato do estilo deles, né? Estilo que é tipo, porque se você pega um jogador mais velho, ele já tem as manias, ele já foi, a base dele foi toda. Sim, e se ele pega esse do 16, que só pode ir com 18, aí tem uns que vai, vendido, aí vai e volta, né? Fica nesse meio que intercâmbio, fica um mês lá, volta. E então eles deixam no estilo que eles querem, pra quê? Pra fazer a próxima venda. Sim. E muitas vezes já vai para um time menor, daqui a pouco do nada você vê, nossa, fulano brasileiro tá num Chelsea. Mas passou aonde? Passou num PSV, passou num time menor, e pegou o estilo, aprendeu, e aí a segunda venda é a tacada maior, ou a terceira. Assim, na verdade, que a gente tá falando tudo isso? A gente tá falando tudo isso, assim, pra vocês verem que assim, a gente leva muito pro emocional. Porém, o que a gente está falando tudo aqui não é nem questão técnica, emocional, nem nada. É questões da carreira profissional, o que acontece, então, assim, muita coisa, meu filho não foi bem. Não, seu filho pode ter sido melhor, mas, de repente, não era aquilo que o clube precisava agora, o clube precisa, por exemplo, vender, o técnico que chegou agora, que é trocou toda a comissão técnica, que é menino mais alto. Então, assim, a gente leva muito pro emocional e, de repente, é aí que a gente se perde. Então, assim, a gente tem que pensar... Um olhar mais profissional. Um olhar mais profissional, que, assim, não é fácil. E é que nem você falou, sair com as portas abertas, porque o futebol, cada hora você tá num lugar. Então, não adianta você também sair esbravejando, xingando tudo. Está na internet, algumas coisas. Nossa senhora, gente, não haja com cabeça quente. Então, vamos falar cuidado, né? Na hora da raiva, né? Espera passar uns 3 dias. Cuidado com o que forem postar. Às vezes a gente tá magoado. Isso pra tudo, né? Mas pra futebol é fogo. Vocês entendendo? Alguém vai... Porque depois que você apagou, filha, alguém vai ver. Então, assim, muito cuidado com o que vai fazer. Porque realmente o que a gente falou é isso. Ó, a
Às vezes não é essa criança o problema, às vezes ele fez tudo certinho, fez tudo direito, mas a concorrência é muito grande, eles precisam vender, então hoje para eles o melhor negócio é dispensar. E a gente tem que entender que o nosso filho, ele precisa aprender a lidar com essas frustrações, porque o mundo é assim, e é assim no mercado de trabalho convencional, e é assim. A vida... Eles aprendem um pouquinho cedo. Sim. Então eles precisam entender que nem sempre a culpa e a responsabilidade é deles. Às vezes é deles e às vezes é nossa. Então o pai muito encrenqueiro também pode prejudicar o filho. O pai que posta na internet também pode prejudicar o filho. Não, sabe por quê, Carol? Você não pensa. Os técnicos, eles rodam entre os clubes também. Então, de repente, aquele clube que é top. Aí, daqui 2, 3 anos, pensa em chamar seu filho, e aí o técnico vai falar, não quero. Porque o dia que eu dispensei ele lá, ele fez isso, e agora eu não quero, porque o pai vai ser problema aqui dentro, entendeu? Porque aquele técnico vai ficar lá pra sempre. E outra coisa, eles conversam entre eles, né? Gente, total. Não tem essa Você não acha, disputa aí é só na hora do jogo. Você não acha que é porque Eles tomam cerveja juntos. Eu tenho um exemplo desse com o Davi. Chamaram ele para ir lá no Juventus, quando eu tava em dúvida entre o RS e o Juventus, porque o Juventus fica perto da minha casa e o RS fica longe pra caramba. E aí, quando eu fui no Juventus, o Elton, ele é muito intenso, né, no futebol. E aí, tinha tido um jogo nosso, que era de outro time que o Davi participava contra o Juventus, e o Elton não tinha causado problema, mas ele foi separar a confusão, e aí no meio da confusão falou, acho que com o técnico, com o diretor, não fala assim, não sei o quê. E aí esse cara gravou a cara do Elton, e quando o Davi tava lá na peneira, enquanto estava eu, linda, lá plena, o Davi tava excelente na peneira. Quando o Elton apareceu. Quando o Elton apareceu e ele ficou do meu lado, falaram assim, ele é pai de quem? E aí, falaram que era o pai do goleiro, que era o pai do Davi. Automaticamente, eu recebi uma mensagem de WhatsApp no final do dia. A gente ama o Davi, a gente queria ficar com ele, mas parece que teve algum problema entre o seu esposo e o WXYZ, então não vai rolar para esse ano. Aí eu falei, não, tudo bem. Depois disso, o cara foi pro RS. Então hoje ele e o Elton são amigos, pedem as coisas, o Elton faz uns negócios lá quando vai ajudar o clube. Mas é um negócio que hoje eu me prejudico aqui, aí amanhã eu tô conversando com Por isso que tem que tomar E muito o cuidado. esporte, eu acredito que seja o esporte em si. Porque assim, o alto rendimento, você não vai ter uma gama muito grande de profissionais, né? Então, assim, mudam os clubes, mas vai ser sempre. E de repente, eu acho que vai ser isso em todos. Você saiu de um clube, de repente o clube não vai passar o feedback para os pais. Mas você bateu na porta do outro, o seu clube, o clube que está pretendendo pegar, deixa eu dar uma ligadinha. Fulano aí, bateu aqui, como que foi? E eles se conversam. Então, assim, toma muito cuidado com isso, né? Quando a menina é dispensado, que a gente tem que tomar cuidado. O emocional do nosso filho, que é uma coisa a ser trabalhada. Eu acho que, de repente, se o menino se abalar muito, uma terapia, ajuda, não vou dizer sempre bem-vindo, né? Porque hoje em dia tanto para eles assim, quanto para os pais, porque né? São muito novos, para os pais também. Também se puder. Eu acho que hoje se você perguntar para os clubes, eles vão dar mais terapia para os pais, que para os filhos, mas né? É isso mesmo. Eu acho que é assim, saber lidar, muito cuidado, por mais que tenha falas. Exatamente, por mais que tenha sido injusta, que a gente vê muita injustiça assim, né? Porque assim, infelizmente, às vezes o menino viaja horrores para poder conseguir participar tudo, aí chega no final do dia e fala, não quero mais, e não tá nem aí o que você gastou, o que você tem. Infelizmente é assim, não adianta a gente ficar, e meio que a gente entra sabendo. Então assim, né, terrível, mas é difícil, mas não joga tudo lá na internet, porque depois você vai Você vai plantar a coisa ruim, você vai colher. Depois você vai colher, então eu acho que... E aí, eu acho que eu tenho que falar agora, mas eu vou falar mais pros pais, que eu acho que, apesar de ter mães assim, 90% dos que eu vou falar se encaixam mais na figura paterna e que cuida mais, né, que gosta mais, que é mais eufórico com isso, assim, demonstre para o seu filho que, independentemente do esforço que ele tem, independentemente da parte dele de atleta, você o ama condicionalmente. Porque o que a gente tem de meninos, atletas que a gente vive ali na arquibancada
E a gente sabe que o moleque treme na base quando olha pro pai, porque ele acha que ele nunca faz o suficiente. Ele acha que ele nunca fez o que o pai gostaria que ele fizesse. Então, às vezes, ele toca ali na esquerda e ele olha pro pai e o pai tá lá, que era pra ter tocado pra direita, que era pra ter feito não sei o quê, que era pra ter recuado a bola. Então, assim, a gente precisa parar de pecar nesse quesito com os nossos filhos, porque isso também influencia o desempenho deles dentro de quadra, dentro de campo, dentro de qualquer esporte que ele vai fazer. Com medo, né? Eles e elas também, as meninas, Sim, até em mas outros esportes a também, gente né? escuta muito o pai falar, ó, você tá no banco por sua culpa. Exato. É diferente de você falar, ó, você tá no banco, então você precisa se esforçar Depende mais. de você, para que você jogue. Se esforçar mais Saiba usar as palavras, né? Saiba ser apoio para eles, você está né? no banco por sua culpa. Nenhum menino quer estar no banco, nenhum menino quer. Sim, ou ouvir e falar assim, você tá no banco, seu técnico tá certo, porque você só fez merda, né? Porque eles falam assim, não, você tem que sair mesmo, né? Tem que tirar. Põe o dedo na ferida ali de uma forma a gente que já ouviu, né? já. Pai falando assim, tira ele de quadra, tira ele de campo. Então, assim, o técnico vai tirar. Se tiver ruim, ele vai tirar. Né? É o pai. E aí, quando o técnico tira, já é doído. Imagina o pai falar assim, Não, tem que tirar mesmo. Não, é complicado. A gente já viu vários... Meu marido. Ouviu o Sapão, esse é pra você. Mas quantas vezes a gente já não estava em quadra com as crianças pequenininhas, sub-8, sub-9, aí você fala assim, nossa, quem que aquele pai tá xingando tanto? E aí você fala, ele tá xingando o filho dele. Exato. Né? E aí a gente fica assim, com vontade de vai pra ele pescoço, porque ele tá xingando o filho dele. Não, e se ele xinga na quadra, que é um lugar público, o que ele não faz na casa dele? Imagina como que esse menino não vem dentro do carro, ou essa menina, ou alguém que vai nadar, que vai uma luta no carro ali, como que nós se prepara esse pré e depois o pós-jogo, né? Então a preocupação com o emocional e com o incentivo, né? Apoio e incentivo. E não adianta, a gente pode trazer aqui os bambambam para falar pra gente sobre o que o atleta rende, o que a gente deve fazer para o nosso filho render. 90% das pessoas que vierem aqui vão falar que a gente precisa criar bons homens, boas mulheres nessa base de saber conversar, saber falar, incentivar, Ser educado. deixar jogar, saber que um dia vai jogar muito e no outro dia vai jogar nada e entender que isso faz parte de todo o processo, apesar do processo ser muito doido. Filho, mas não desleal. Sim, e então assim, o que mais as pessoas não gostam é de ver aquele pai que deixa o filho se sentir mal, que humilha o filho dentro de quadra, humilha o filho dentro da piscina, na ginástica, ou que qualquer esporte que tem. Então, assim, aprendam que o seu filho, ele é mais do que um atleta, ele é seu filho. O atleta é o plus, né, que tem ali. Ele é seu filho, então você tem que amar ele quando ele acerta, quando ele erra, quando No time grande, no time pequeno, jogando na quadra do prédio. Não, tô dizendo que você não pode ficar puta. Eu acho que a gente tem o direito de ficar. Nossa, que droga, ele deveria ter feito. Mas espera passar a conversa. Vê se realmente é isso que ele acha. Quantas vezes eu viro e falo assim, nossa, Davi, por que você fez isso? Ele falou assim, porque o técnico mandou. E eu tô achando que ele fez uma cagada. O técnico mandou ele chutar a bola lá no meio. O técnico mandou ele sair dali da área e ficar um monte pra frente e deixar o gol lá atrás. Eu falo, você é maluco? Ele fala, não, o técnico que mandou. Então, assim, a gente se coloca, nossa, Mas você tem que fazer tudo que o técnico... A casa, a gente também... A gente se coloca numa posição que não nos pertence. E depois a gente... Porque, assim, imagina na cabeça deles, eles têm que tomar decisões ali que são assim... Só desobedeço. E eu vou escuto do meu pai ou do meu treinador? Vou falar do Sapão. Fala. A gente tinha... Não, acho que você estava junto. Não, você estava no São Caetano, acho que foi de São Bernardo. Era assim, tinha um técnico que ele fazia... Nessa idade deles, quando você tá perto da área, você dá chutando o gol, a probabilidade de fazer gol é muito grande, porque os goleiros são pequenininhos e o gol sub-9, sub-10. E aí esse técnico tinha mania que ele queria fazer jogadas quando tava na coisa. E a gente levava muito gol de falta. Sim, a gente levava muito. E a gente nunca fazia, porque ele sempre queria fazer jogada na hora da falta, né? E aí, uma vez, o Sapão ficou gritando, chuta direto! Eu tô falando, Levou uma...
Aí no vestiário todo mundo lá, é porque o pai do Dudu ficou falando, não escuta, isso daí é inadmissível. Só que, na verdade, todos os pais falavam. Mas só o Sapão gritou e aí que ele... Na verdade, eu sou o filho, que merda, não fiz nada. Falando que todos os pais queriam ter Imagina o Dudu vindo, né? Nossa, mãe, imagina eu levado no bronca e eu nem fui eu que fiz nada. Mas é isso, pais, por favor. Por mais que tem hora que os técnicos tomam algumas decisões ali que a gente não concorda. Orienta seu filho do jeito. Bem, e aí voltando porque a gente estava falando, dispensou, o que a gente faz? Eu acho que é hora de recalcular a rota, né? Recalcular a rota. E assim, eu acho que aí convém conversar com pessoas que possam ajudar, que já estão em subs maiores, né? Deveria se analisar, assim, você tá se matando também, porque hoje o seu time é lá na PQP, e aí para você é difícil, de repente, vamos repensar mais próximo. Onde você acha que talvez você teria mais espaço, o seu estilo de jogo, né? Por mais que a gente sabe que troca de treinador e tal, mas talvez encaixa mais em tal clube, né? Então, assim... Importantíssimo ter contatos sempre, network é tudo, inclusive nessa... Porque às vezes o seu filho, e a gente às vezes acha assim, né, ó, meu filho, ele é meia. Meu filho é meia. Esquece goleiro, porque goleiro é goleiro não tem outro filtro. Assim, meu filho é meia, e de repente um técnico coloca ele pra jogar lá atrás, e aí a gente acha que não, mas ele se dá bem como zagueiro, mas aí às vezes você não concorda, e o moleque poderia né? É verdade. Aparecer em outra posição, então... Troca ideia com outros times, porque às vezes estão precisando de um zagueiro, você acha que seu filho não é, e vai lá treinar e testar no Chia certo. Tem que ter contatos para você. E pensar em possibilidades. Eu acho que o primeiro é isso, você não desistir, porque, assim, se é o futebol, se é qualquer outro esporte que tá disposto a fazer para a vida, tem que ter essa resiliência, né? Então, não desista, respeite seu sentimento de frustração, mas usa isso como um incentivo entre o próximo, né? Filho também quer, até continuar, tá disposto a continuar. Nossa, o negócio é que todo final de ano a gente conversa, com dispensa ou sem dispensa. Porque ninguém tá isento de passar por essa frustração novamente, né? Então, assim... Não, e de repente o time dispensa e o pai e a mãe ficam lá desesperados para colocar em outro lugar e nem conversa com o menino. Uma coisa muito importante falando sobre isso, já pegando esse gancho, assim, nosso Instagram anda bombado, graças a Deus, graças a vocês. As poderosas. Não tem a ver com dispensa e com futebol em si, mas a gente abriu uma caixinha de perguntas há pouco tempo atrás e veio... tem tudo a ver com esse tema, mas nada a ver do mesmo jeito. Porque assim, veio uma atleta, jogadora de tênis, que dentro da nossa caixinha escreve assim: o meu pai me colocou para fazer tênis há alguns anos, né? Ela fala assim, e eu não gosto, e eu não consigo falar isso para ele, sem decepcioná-lo. Como que eu faço para falar com ele sem ele se decepcionar comigo? Vocês têm noção da gravidade que é isso? A gente não perceber o sentimento do nosso filho, do que se eu quero, se eu gosto de fazer, se eu quero continuar, porque não atingiu uma época da vida eu quis... Essa época que a gente tá agora, dezembro, é a melhor época que você tem para sentar com seu filho, com a sua filha e virar e falar assim, é isso que você quer? Mais um ano a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar treinando, vai continuar no clube e ver realmente se é o que ele quer, porque ela, pelo que a gente entendeu, deve ser alguém que vai muito bem no tênis, porque senão ela não tinha continuado todo esse tempo. Isso. Ela continua jogando e ela não quer. E ela não sabe como conversar e falar isso pro pai dela, que ela não quer. Então acho que vale aqui ficar de reflexão, já que a gente tá entrando no mês de dezembro nesse assunto, sentar com o nosso filho e falar, é isso mesmo, porque vai começar mais um ano, e aí o ano pra gente começa muito cedo, né, 10, eles já estão treinando de novo, fica só de recesso de Natal e Ano Novo, precisa realmente gostar do que você está fazendo. Então, prestar atenção no sentimento deles, porque às vezes não é nem a dispensa, né, às vezes eles não querem mais. Isso. E às vezes torcendo pra ser dispensado e não são. Às vezes é você mesmo se dispensar, né? Tipo, eu não quero mais isso, sim, né? Isso é outra coisa, sai feliz, né? Fazer... Porque é muito pesado. Se você não amar aquilo, se você não quiser muito aquilo, pode a pena porque você abre mão de muita coisa. Às vezes, Amanda, se você for falar, se eu falar pra vocês e falar que todos os dias desse ano, 365 dias, eles devem ter treinado
300 e nos outros 65 teve jogo. Então, assim, falar que o Davi ficou feliz e contente em todos os treinos, sabendo que estava tendo festa na casa do amigo, né? Sabendo que os outros foram pro passeio da escola que ele não foi, porque tinha jogo no dia. Então, quantos passeios a gente paga e a gente não a gente pega o reembolso, porque não vai dar pro próximo aí, isso porque eles ainda estão ali com 13, mas na hora que chega nesse 16. Então, assim, então, mesmo gostando muito, a gente sabe que é doído neles, é sofrido. Às vezes tem um negocinho ali que fala, poxa, uma viagem que eles não fizeram. E normal, né? Não querer, de repente, olha, não quero, eu quero fazer uma outra coisa, eu quero fazer um curso de violão, quero estudar, me dedicar mais e fazer outra coisa. Porque às vezes a gente nessa ânsia de ser, você fica tanto tempo batalhando por aquilo, que você esquece que de repente pode ser que uma hora ele não queira mais. Sim. E aí, tipo, e você não pode também ter aquilo, nossa, perdi um tempão, perdi 3, 4 anos e agora você não quer mais? Não tem. Tem isso. Então, assim, o pai e a mãe também colocar o sonhozinho também, porque vamos ser sinceros, não é assim uma coisa tão simples, que tem muita gente que tem aquela expectativa, aquele sonho. Tem que também se frustrar e falar, meu filho não quer mais, então ele colocar o queixe, tudo bem, tá tudo bem. Também tem que fazer uma retração, né? Então, o que mais que não a gente pode falar de o que eu faço agora? Dispensou? Eu acho que seria isso, né? Eu acho que a primeira acatar a dor e respeitar o seu e o dele. Segundo, se fortalecer, porque se você ficar lá triste, remoendo, ele não vai se levantar daquilo. Terceiro, perguntar para ele se ele vai querer mesmo continuar, se é aquilo que ele quer, para poder, então, fazer recalcular a rota e ver o que você vai fazer no próximo ano. Exato. E eu acho que são esses. Eu também acho. Esses 4 passos a se fazer. E daí depois conversar, o quinto, né? E conversar com quem entende do assunto, quem já teve mais experiência, que está na frente, para decidir o que você vai fazer em 2026. Saber que é um capítulo, não é um livro, né? Eu acho que é um capítulo, né? Sem dúvida. Você terminou um capítulo, você vai começar outro, independente se você vai mudar de pub ou não. Sim. Então, assim, mesmo porque a gente muda de sub todo ano, né? Independentemente do sub que a gente tá. Exatamente. A gente troca de técnico, tem avaliações, e aí o Nuno tá lá e vai ter uma avaliação, semana que vem uma avaliação para ver quem vai ficar pro ano que vem. Quem tá no elenco vai participar de uma avaliação, porque vai ter outros vindo de fora. Então, tem tudo isso, tem tudo. Essa fase que eles estão agora, vem muita gente de fora, né? É uma loucura. Até os que ficam, né? Porque assim, às vezes você fala assim, meu filho não foi dispensado, ele ficou, só que aí vai chegar um caminhão de menino. Pode ser que ele ficou, mas ele fica no banco. Porque pode ser que vai ser um ano mais... Imagina, tem dia que o Davi falou pra mim assim, Nishi, hoje tinha 12 goleiros. Então, falando, em que você treinou? Porque se tem 12, né? São 12 goleiros. Que 2 minutos cada um. 3 bolas. Imagina se nos 2 minutos dele ninguém olhou o que ele fez. Se ninguém viu, ou se o menino chutou errado, né? Você quer ver o Davi mordido, os meninos chutar na trave, chutar fora, ele fala, tem uma chance. Vocês não acertam, vocês se olharem, me olharem, e vocês jogam pra fora. Olha pra mim. Bom, acho que foi bem caro, né? Deixou mais pra ver. A gente tenha conseguido ajudar alguém já apostando pela primeira vez por isso, né? Que seja, né, nessa... Um conforto para vocês, que não é o fim, que vai passar, tanto a sua dor, a dor dele, do pai, vai passar. A gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente faz tudo com muito carinho, a gente pensa no que tá acontecendo no decorrer dos meses da jornada pra gente encaixar no nosso tema. Então, dezembro tem tudo a ver com esse tema, com recalcular a rota, ver o que a gente pode fazer dentro do futebol, dentro da nossa vida. Janeiro, né? Sim, dentro da nossa vida, do nosso trabalho, o que a gente pode fazer de diferente para 2026? Traçar novas metas, né? Ver assim, o que eu deixei de fazer em 2025 que era para ter feito. Seja academia, emagrecer. Coisas erradas que já fizemos também. Sim, façam um favor, nós estamos influenciando nada errado. E é isso aí.
Muito Espero bom, que a gente né? possa ter ajudado. De né, alguma meninas? forma. Sim. E aí sigam a gente, né? né? Sim, sigam a gente nas redes sociais, nosso Instagram, como eu falei, tá bombando aí. Instagram, podcast Mãe de Atleta, nosso TikTok e aqui no canal do YouTube, pelo amor de Deus, gente. Olha lá o nosso corte no Instagram e vem aqui pro YouTube, porque tem muito mais coisa aqui que a gente oferece pra vocês. E agradecer as poderosas, né? Porque, gente, ó, o nosso Instagram tá bombando porque vocês são, assim, muito poderosas mesmo. Aí vocês vão lá e comentam. Vocês lá marcam a gente nas fotinhas. Passam mais seu... A gente ama repostar quando vocês marcam a gente lá nos nossos stories também, a fotinha de vocês. A gente vê que todo o esforço tá dando certo. A gente passa quando horas recebe respondendo isso. caixinhas e a gente fica emocionada com cada história que a gente recebe. Queremos futuramente, sim, conseguir ajudar o maior número de mães possíveis, divulgando o maior número de histórias aí, porque tem muita gente, coisa, muito atleta de todas as modalidades entrando em contato com a gente e assim, isso deixa a gente muito feliz. E nós vamos trazer os nossos próximos convidados serão de outras modalidades. A gente está procurando ginástica, natação, então assim, essas mães aqui são de futebol, mas aguardem que a gente vai abranger todos. A gente quer até os diferentes, viu, gente? Que a gente já viu aí umas mães de beisebol, é verdade. de fisiculturismo, de patinação, e a gente vai atrás e a gente vai conseguir trazer todo mundo Qualquer aqui. poderosa que sofre com um atleta ali, ou os pais também. Continua Mandem pra gente. E é isso aí. Então, Vamos vamos finalizar com o nosso lema, porque hoje eu não posso. Patrocina a gente! Hoje eu não posso. Tem jogo do meu filho!